abençoados e abençoadas, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal e vamos começar esse ano nos organizando financeiramente. Hoje eu quero compartilhar com você dicas que funcionaram para mim e para o meu esposo para que a gente viesse ter uma vida financeira organizada, uma vida financeira abençoada. Porque o cristão, ele precisa andar com a sua vida organizada em todas as áreas e a financeira é uma das principais. Muitas vezes a gente quer a prosperidade de Deus, a gente quer que Deus que vá nos cultos, seja profetizado ali bênçãos financeiras, mas tudo depende primeiro de como é que nós estamos nos comportando financeiramente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro das nossas finanças. Infelizmente, muitas pessoas acham que para você ter uma vida financeira abençoada, você precisa ser uma pessoa rica. E não é assim, né, meus irmãos? Dá para nós sermos abençoados financeiramente dentro da nossa realidade. Né? A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Né? Não é porque você ainda não tem uma casa própria, não é porque você ainda não conquistou o seu carro, que você vai andar com a vida financeira bagunçada. Não, você tem que se organizar agora para que você possa alcançar os seus projetos futuros. Então, eu vou compartilhar com você algumas dicas que deram muito certo aqui comigo e com o meu esposo. Tenho certeza que vai funcionar para você. O meu nome é Miriam Michele. Se você não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever e ser abençoado. Já deixa o seu curtir aí, em nome de Jesus. Irmã Miriam, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, meus irmãos, é você entender a sua realidade. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a sua realidade. Quais são as necessidades que você tem hoje? Quais são as dívidas que você tem acumulado? Então, você precisa entender. Nesse primeiro passo também, você entendendo todo o seu cenário, entendendo a sua realidade, aí você o quê? Entregar nas mãos de Deus, Iniciar esse propósito com Deus para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te ajude a ter os recursos necessários para que você possa se organizar. E com certeza pedir perdão a Deus, pedir perdão por você não estar sabendo administrar as coisas que Ele te deu, porque nós somos servos de Deus e nós precisamos andar conforme Ele nos ensina, conforme os seus princípios. Então, se nós estamos devendo para as pessoas, se nós estamos com dívidas assim, se nós nos perdermos dentro daquilo que Deus ele entregou para você administrar, então estamos falhando com Deus. Então, também é importante a gente entregar nas mãos de Deus, pedir perdão e pedir orientação ao Senhor. E dentro desse primeiro passo, você também vai o quê? Você vai pegar um caderno, e você vai listar todas as dívidas que você tem. Então, você vai colocar nesse caderno todas as dívidas que você tem, desde aquela revistinha da Avon. Você vai listar todas as dívidas que se você for casada, você e seu esposo, entendeu? Vai listar tudo as suas dívidas. E como é que você vai listar? Você vai colocar o nome da instituição ou da pessoa para quem você deve e na frente o valor atual dessa dívida. E ao final você vai somar tudo o que você deve, para você enxergar essa realidade. Isaías 37:14 diz assim, que recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Então Ezequias as estendeu perante ao Senhor. Então aquilo que Ezequias ele recebeu, que ele viu ali, que ele não entendia, que ele precisava de uma ajuda, ele fez o que? Ele estendeu aos pés do Senhor. Então você vai pegar essas suas dívidas que você listou todas e você vai apresentar em oração ao Senhor para que o Senhor ele venha te dar sabedoria, direção e te ajudar com recursos para que você venha quitar todas as suas dívidas. Agora que você já tem essa clareza, vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Agora nós vamos pôr em prática. Você vai agora criar um orçamento. Esse orçamento, eu vou dar uma dica de uma coisa que funcionou para nós. Escreva no caderno. Você vai colocar
qual é o valor total mensal que você recebe de renda na sua casa. Dentro desse valor, você coloca o seu salário, você coloca o salário do seu esposo, o salário do seu filho, tudo aquilo que vai entrar de valor de renda no mês dentro da sua casa. Se você tiver VR, VA, bônus, tudo você vai colocar ali qual que é esse valor. Depois você vai listar todas as despesas fixas. O que são despesas fixas? Aluguel, IPVA, prestação de carro ou prestação do apartamento, financiamento, todas as despesas fixas que são importantes. Então você vai listar todas as despesas fixas. Não esqueça de colocar na primeira linha o dízimo, né? Para nós que somos cristãos, nós cremos no dízimo, então você separa ali os 10%, né? Que seja o seu dízimo, ou o dízimo do seu esposo, do seu filho, você coloca ali o dízimo de todo mundo, porque você não vai contar com o dízimo, você vai contar ali com outro valor. Então você vai somar tudo, né? E aí você já tem um valor que é fixo mensal, que você não pode tocar. Então esse é o valor fixo mensal que você não pode tocar, e aí você vai ter uma noção ali. Então você vai pegar o valor total que entra. Desse valor total que entra, você vai subtrair pelo valor total de despesas fixas que vocês têm, tá bom? Esse valor que sobrou é o valor que você tem para trabalhar para começar a pagar as suas dívidas. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é, Miriam, agora, por onde eu começo? Como eu começo a pagar essas dívidas? Você vai pegar a menor dívida que você tem, você vai listar as suas dívidas agora, só que você vai listar da menor para a maior. E aí você vai começar a pagar a menor dívida para você poder ir riscando todas as dívidas. E como é que você vai começar a fazer esses pagamentos? Se for uma dívida dentro de um valor menor, né, e dentro desse valor que sobrou, tiver ali o orçamento para você conseguir pagar, você já paga à vista, já se livra, né? Às vezes é um continho ali de um vizinho, é uma pessoa que você comprou ali alguma coisinha, você está devendo, já paga à vista, né? Agora, os valores maiores que você não tem essa condição, você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato. Você vai entrar em contato com a instituição do cartão de crédito, com a loja, com o carnê e vai falar o quê? Você vai pedir uma proposta de negociação. Então você vai entrar em contato, você vai ver quais são as propostas de negociação dessas instituições, vai olhar no site e você vai anotar na frente das dívidas quais são as propostas de negociação e aquilo que está dentro do seu orçamento. Tem um versículo, meus irmãos, que é muito importante para a nossa vida cristã, que está em Mateus 5,37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Então, esse é um dos versículos que nos traz essa reflexão, esse pensamento de que a gente precisa andar correto. Então, você precisa entrar em contato com todas as instituições, tudo aquilo que você está devendo, para que você tenha uma noção dos valores e das negociações. O que funcionou para nós, para mim e para o meu esposo, né? A gente selecionou ali tudo aquilo que a gente estava devendo, né? A gente parcelou alguns, somou aquelas parcelas, né? Tipo assim, parcelou, somou as parcelas e ali aquelas parcelas dava dentro do nosso orçamento, né? O valor total. Então a gente estava tipo pagando 3 dívidas, né, em um mês só, porque parcelado, mas aquela parcela entrava dentro do nosso orçamento. Então dá para você fazer isso. Então você começa, né, riscando aos poucos. Então terminou de pagar essa daqui, sai. Agora eu vou negociar essa outra. Terminei, já vou negociar essa aqui, entendeu? E outra, né? Cartão de crédito, gente. Você não precisa ter 20, 30, 5 cartões de crédito. Gente, sério, no máximo 2 cartões de crédito. Já tá de bom tamanho 2 cartões de crédito. Seleciona os que você tiver o melhor limite. Aí deixa somente para emergência, né? Que tem pessoas que querem ficar
né, comprando coisa desnecessária com cartão de crédito. Deixa só para emergência mesmo, né, o cartão de crédito. E só, e cancela. Se você tem um montão de cartão de crédito, cancela, limpa ali dos aplicativos, tira tudo, para que você consiga enxergar o seu cenário, enxergar o seu orçamento e ter esse controle. Uma coisa bem legal para você conseguir renegociar as suas pendências é você ver no SPC Serasa, tem o Quero Quitar, porque eles dão descontos para suas dívidas, né? Então você pode entrar em contato também e verificar aí os descontos. E para que você tenha um valor sobrando, né? Que assim, quando você paga as despesas fixas, vai sobrar aquele valorzinho, né? Aquele valor sobrando que ficou para pagar as contas e tal. Para que sobre mais, para que a sua vida tenha um controle, gente, você precisa fazer o quê? Economia doméstica. O que é economia doméstica, Miriam? Primeiro, você vai ter que fazer economia doméstica, é você cortar gastos supérfluos. O que é gasto supérfluos? Às vezes você tem ali um plano mensal de streamings, que às vezes você não usa, você não assiste. Aí você tem 5, 10 streamings que você está pagando. Fica só com um streaming, em que você assiste mais, por exemplo, né? Lanches. Pega esse período, lanche em casa, faz um lanchinho em casa, né? Você não precisa comer fora sempre, né? Corta isso, começa a se alimentar mais em casa, né? Isso é uma coisa muito legal, gente, que é você listar todos os seus gastos. Porque daí você vai tirando tudo aquilo que você vê que não é necessário. Que também foi uma das coisas que eu e meu esposo a gente fez. A gente listou tudo aquilo que a gente tinha. As despesas fixas e os gastos extras. E a gente começou a riscar tudo aquilo que não precisava. Que dá para viver sem, entendeu? Dá para viver sem. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, viver com o necessário, né? Uma dica que eu vou dar aqui para vocês, se você tem, por exemplo, plano de celular, né? Você tem um plano de celular, entre em contato com a operadora e dá para reduzir o valor do seu plano mensal de celular, porque foi o que eu fiz também, né? Porque às vezes você tem Wi-Fi em casa, você tem um plano de celular, às vezes você não precisa de um plano, né, tão caro, porque você já tem internet na sua casa. Então também isso vai trazer economia para você. Outra dica, renda extra com propósito. Gente, uma coisa que ajudou muito eu e o meu esposo a ter esse controle financeiro, a mudar nossas atitudes financeiras foi renda extra, né? Eu comecei a fazer renda extra, depois meu esposo começou a fazer renda extra e hoje a gente faz renda extra para complementar a renda, né? Por quê? Porque quando você quer quitar as suas dívidas, às vezes, né, dependendo do valor de dívidas que você tem, o valor que sobra ali no final do mês não vai ser suficiente para você conseguir liquidar as suas dívidas. Então é importante você fazer renda extra, né? Use os talentos que Deus te deu e gere uma renda adicional focada 100% em quitar as suas dívidas. Uma coisa eu digo para vocês, depois que você quitar as suas dívidas, a renda extra vai se tornar uma fonte para você conseguir concluir seus sonhos, seus objetivos e seus projetos, né? Que é assim que tem acontecido comigo e com meu esposo, né? Renda extra hoje, ela é motivo pra gente conseguir fazer além, né? Porque, né, o que nós ganhamos fica focado nas despesas fixas, na manutenção da casa e algumas outras coisas. Então é importante você ter uma renda extra, né? De primeiro início, para você quitar essas dívidas, se livrar disso, né? E depois, em primeiro momento, vai servir para que você consiga alcançar os seus planos, seus projetos
E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, meus irmãos, quando foi em meados de 2019, né, que eu e meu esposo, a gente tomou realmente essa atitude de vamos organizar a vida financeira. Porque muitas vezes você se questiona, meu Deus, eu entrego dízimo, eu dou oferta e a minha vida não flui. Mas por que não flui? Porque você tá devendo para alguém. A palavra de Deus, ela diz que não tem como você entregar uma oferta no altar se você estiver em dívida com seu irmão. Como é que Deus vai receber? Então você precisa estar em paz, né? Lógico que a gente pode ter dívidas no sentido de, por exemplo, eu parcelei uma TV, mas o carnê está em dia, a parcela está em dia, eu estou conseguindo pagar e isso não está me consumindo. Gente, quantos casamentos são frustrados por causa da situação financeira? Quantas famílias são destruídas? Quantas pessoas estão com depressão, ansiedade por conta da vida financeira? Porque tá tão desestabilizado que afeta tudo. Então é importante você ter a sua vida financeira organizada para que você consiga alcançar os seus sonhos, alcançar os seus projetos. Para a glória de Deus, depois que eu e meu esposo a gente tomou essa atitude na nossa vida de nos organizar financeiramente, Deus ele tem nos abençoado, para a glória de Deus. E eu quero que essa bênção alcance também a sua casa. Então, para esse ano de 2026, tomem essa atitude. Às vezes a gente quer que o ano mude, o ano não vai mudar, o ano continua o mesmo. Quem tem que mudar somos nós, tá bom? Essa foi a minha dica hoje para a sua vida. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Eu vou fazer agora uma oração pela sua vida, então vamos orar juntos para que Deus ele possa te ajudar nessa caminhada. Senhor Deus, Pai de toda a eternidade, visita, Deus Santo, esta pessoa, Senhor, que está me assistindo agora, essa pessoa que está sendo consumida, Senhor, por dívida, Senhor, por cobrança, Senhor, essa pessoa que tem se afundado, Senhor, essa pessoa que tem se sentido perdida, Deus Santo, e não sabe, Senhor, o que fazer ou por onde começar, que a tua direção entre nessa vida, ó Deus de poder e de glória, que o Senhor venha, Senhor, ajudar, que o Senhor venha enviar recursos, que o Senhor venha, Senhor, dar ideias, que o Senhor venha, Deus Santo, dar estratégias, Pai eterno, para que a tua bênção seja sobre esta vida, Senhor, ó Deus Santo, para que a tua paz entre nesse coração e entre neste lar, Pai de toda a eternidade. É o que eu te peço, Senhor, porque todas as coisas nós podemos em ti, Senhor, e desde já eu te agradeço. Amém. Que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no inscrever-se, tá bom? E comenta aí, esse ano de 2026 vai ser próspero na minha vida em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, ó. Até o próximo vídeo. Tchau!